Entendi. Vamos falar um pouco sobre a sua atuação no Ministério como ministro da Justiça. Você fez um pacote de propostas que, infelizmente, foi aprovado de forma bem retalhada, não é? Aí havia algumas coisas bem interessantes ali, algumas foram removidas, algumas envolvendo combate à corrupção. Agora, como candidato à presidência, pré-candidato à presidência, o que é que você proporia de forma mais concreta nesse esquema de combate à corrupção e no estabelecimento da lei e da ordem no nosso país? Olha, eu formei um grupo que está discutindo segurança pública, né, que está sendo capitaneado pelo professor Joaquim Falcão. Tem muitos outros membros especialistas nessa área, eu também me considero especialista, então tenho contribuído. Tá? Tem muita coisa que pode ser feita. Proposta, né? Acabar com o furo privilegiado para todo mundo, inclusive o presidente da República. Isso já dá um avanço tremendo, não só do ponto de vista do combate à corrupção, mas também daquela sinalização, né, que a classe política está disposta a cortar na própria carne e tirar os seus privilégios. Eu acho que isso é moralmente muito importante para o governo em 2023. Tá? A volta da execução em segunda instância é igualmente fundamental. Um processo sem fim, uma justiça que nunca chega, não é justiça final. Então a gente precisa ter sim, prazos razoáveis nos processos. Tá? A gente precisa discutir a autonomia dos órgãos de controle. A gente até pensou, Iago, que isso estava meio garantido por conta da Lava Jato, que durante a Lava Jato teve muita pressão para trocar diretor da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal, mas não se fez. Quando se trocou ali no governo Temer, o governo teve que voltar atrás logo em seguida, tá? E a gente achou que isso estava consolidado. Infelizmente, o governo Bolsonaro mostrou que isso não é verdadeiro, que tem trocado aí delegado, tem trocado superintendente e trocou até diretor-geral. E aí a polícia fica sem autonomia, os policiais ficam com medo, né, de assumir uma posição firme, mesmo quando contraria a posição de poderosos. Então a gente precisa pensar em mecanismos, um deles, na minha opinião, é mandato fixo para o diretor da Polícia Federal, como é o caso do diretor do FBI lá nos Estados Unidos. Tá? Agora a gente tem que discutir também transparência, a gente tem que discutir mecanismos preventivos. Tem um instrumento que é muito poderoso nos Estados Unidos, que a gente tem que melhorar aqui no Brasil, que é aquela figura do whistleblower, né, o denunciante do bem, de você até pensar recompensa financeira para pessoas que dentro da administração pública ou fora dela denunciam a ocorrência de ilícitos e você estabelecer um mecanismo de proteção para elas. Eu coloquei muita coisa no projeto anticrime, infelizmente teve um desvirtuamento ali na Câmara, mas ainda assim teve coisas boas que foram aprovadas. Uma delas, Iago, é a prisão em primeira instância para condenado pelo tribunal do júri. Para mim sempre foi um assombro que alguém condenado por assassinato no tribunal do júri, com toda aquela solenidade, pelos 7 jurados, simplesmente saísse andando pela porta da frente. Nós mudamos a lei com o projeto anticrime e hoje o juiz pode decretar a prisão no julgamento, após o julgamento, em primeira instância, não é nem em segunda instância, tá? E não precisa ter aqueles requisitos da preventiva, ou seja, prisão para cumprimento de pena mesmo. Isso eu acho que foi uma mudança muito importante, porque a gente fala muito de corrupção, e é um tema relevante, mas a segurança pública, a criminalidade, inclusive o número de assassinatos no Brasil, é muito alto. E a gente precisa ter instrumentos que possam não só prevenir esses crimes, mas também reprimir com eficácia quando eles acontecem.